Ok, senhores, vamos para mais uma videoaula, certo? Essa videoaula, ainda dentro do nosso módulo de mecânica dos fluidos, referente ao capítulo de equações de conservação de massa de Bernoulli de energia, agora na parte 2. O objetivo geral dessa aula é reconhecer as diversas formas de energia mecânica e trabalhar com as eficiências de conversão de energia. Então, a gente vai falar aqui de energia mecânica e eficiência e exercício. Certo? Como sempre, a nossa bibliografia é o Sengel. Então, a energia mecânica ela pode ser definida como uma forma de energia que pode ser convertida direta e completamente em trabalho mecânico por um dispositivo mecânico ideal, certo? Como, por exemplo, uma turbina ideal. Lembre, ela pode ser convertida completamente por um dispositivo mecânico ideal, certo? Real ela não pode. Por quê? Porque aí quebraria as leis da termodinâmica. Muitos sistemas fluidos foram projetados para transportar um fluido de um local para outro a uma vazão, velocidade e diferença de elevação específica, né? É o caso de bombas e turbinas. E o sistema pode gerar trabalho mecânico em uma turbina ou pode consumir trabalho mecânico em uma bomba durante esse processo. Então, basicamente, dentro da mecânica dos fluidos, a gente vai trabalhar com as máquinas de fluxo, certo? Seja ela utilizando fluidos compressíveis, por exemplo, a turbina, seja ela utilizando fluidos incompressíveis, certo? Nesse caso aí, turbina ele pode ser utilizado tanto para fluido compressivo ou incompressivo. E bomba, no caso, não, né? Porque as bombas é utilizado para fluido incompressivo e para fluido compressivo a gente chama de compressor, certo? Já as turbinas, não. As turbinas você utiliza tanto para fluido compressivo quanto incompressivo, né? Então, ratificando o que eu ia falar, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente utiliza de máquinas de fluxo para poder transportar a energia, né, de um fluido de um local para outro local, alterando sua vazão, velocidade ou diferença de elevação entre si, certo? Então, uma bomba transfere energia mecânica para um fluido, elevando sua pressão. E uma turbina extrai energia mecânica do fluido, fazendo a pressão cair. Então, a bomba e compressor, né, dependendo do tipo de fluido, ela utiliza energia mecânica para elevar a pressão do fluido. Já a turbina, ela transforma a energia mecânica de forma que sua pressão caia, certo? Ela absorve a energia, vamos dizer assim. Então, as formas de energia mecânicas que podem ser adotadas na chamada energia de escoamento são. Então, a partir disso, a gente trabalha com 3 pontos, né? Então, ele falou aqui de vazão, velocidade e diferença de elevação específica. A gente vai trabalhar com energia de escoamento, que está relacionado com a pressão e o peso específico do fluido. A gente vai trabalhar com energia cinética, que está relacionada à velocidade do fluido, e a gente vai trabalhar com energia potencial, que está relacionado com a diferença de elevação específica do fluido. Logo, a minha energia mecânica ela é um somatório da energia de escoamento mais energia cinética mais energia potencial, certo? Então, quando eu tenho aqui 2 pontos, certo? Por exemplo, um ponto no início e aqui no fim, após a turbina, né? Nós temos uma variação da energia. Então, nós temos uma carga no ponto 1 e uma carga no ponto 2. Lembrando que, como se trata de uma lei de conservação de energia, a carga no ponto 1 ela deve ser igual à carga ou energia no ponto 2, certo? Para conservar a energia. Então, a energia tem que ser igual à energia no ponto 2. Certo? Então, ó, a variação de energia é igual à variação de energia cinética, mais a variação de energia de escoamento, mais a variação de energia potencial de um ponto e outro ponto. Por exemplo, se eu tenho aqui um tanque, certo? E coloco uma turbina, certo? Essa turbina aqui, ela vai me fornecer energia por meio da energia
do tanque aqui, da água que está passando por essa turbina, né? Que é o princípio da hidrelétrica. Então, o que que eu vou ter que saber? Eu vou ter que saber aqui como é que eu vou transformar essa energia da água em energia elétrica, né? Ou seja, energia mecânica, para depois transformar em energia elétrica. Então, nesse caso aqui, a energia mecânica que vai ser transformada na turbina vai ser igual à energia potencial da água que está no meu tanque. Logo, o trabalho, né, ó, ele vai ser igual a mgh, ou seja, a, a vazão máxima vezes a gravidade vezes a altura, certo? Por que não relaciona a pressão? Porque ambos aqui, ó, nesse ponto 1 e nesse ponto 2, vamos chamar assim, as pressões são atmosféricas, né? Então não tem variação de pressão. E por que não de velocidade, professor? Porque nesse ponto aqui, a velocidade é igual a zero, ó, certo? Porque, como ele é um tanque, a gente disse que ele é um tanque infinito, então ele vai diminuindo bem pouquinho, certo? Então, a velocidade aqui é zero, certo? Então, o que relaciona ele aqui é apenas o mgh, que é essa altura, certo? Igual nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, nós temos o mesmo tanque, porém a gente tem agora uma turbina que foi inserida uma tubulação por cima, certo? E uma turbina cuja a tubulação ficou por baixo do tanque. Ambas vão ter a mesma potência, certo? Por quê? Porque ambas estão no mesmo plano horizontal de referência, certo? Embora uma esteja sendo conectada por uma tubulação aqui em cima e outra embaixo, mas elas estão no mesmo plano horizontal de referência. E a potência está relacionada com a energia potencial do meu fluido aqui, certo? Então, a transferência de energia mecânica em geral é realizada por um eixo rotativo. E então, o trabalho quase sempre é chamado de trabalho de eixo. Uma bomba ou ventilador recebe o trabalho de eixo e transfere para o fluido como energia mecânica. Então, a bomba ou ventilador, né, no caso dessas máquinas de fluxo, elas, elas recebem energia elétrica, transformam em energia mecânica e transformam essa energia mecânica para o fluido, certo? Para que haja a elevação da pressão no fluido. Na ausência de irreversibilidades, como o atrito, a energia mecânica pode ser totalmente convertida de uma forma mecânica para outra, e a eficiência do dispositivo ou processo pode ser definido como. Então, a eficiência mecânica é igual à energia mecânica saindo dividido pela energia mecânica que entra, certo? Então, se a gente for utilizar como um sistema ideal, uma máquina ideal, a eficiência é 100%. No entanto, para as máquinas reais, que a gente tem perdas com irreversibilidades, né? Por exemplo, o atrito, certo? A gente tem que quanto a energia mecânica de entrada, ela é diferente da energia mecânica de saída. Isso não quer dizer que as energias de entrada sejam diferentes das energias de saída, certo? Elas têm que ser iguais. Por quê? Porque elas se conservam. Porém, a energia mecânica de entrada é diferente da energia mecânica de saída, certo? Por quê? E a outra energia, o que aconteceu com ela? O que aconteceu foi que ela se perdeu por aumento de temperatura, pelo som, por outras energias que a gente chama de irreversibilidades, certo? Então, é importante vocês entenderem isso, que a energia, ela se conserva, certo? Energia se conserva. Energia mecânica, não. A energia mecânica, você tem a entrada e tem a saída, certo? E essa energia se conserva, mas a energia mecânica de entrada é diferente da de saída. Por quê? Porque a energia mecânica de entrada, ela vai ser uma, X. A energia mecânica de saída vai ser outra, Y, mais as energias de reversibilidade. Aí é que vão dar iguais as energias de entrada e de saída. Certo? Então é importante saber isso. As energias de entrada é igual à energia de saída. Porém, a energia mecânica de entrada ela vai ser igual à energia mecânica de saída mais outro tipo de energia. Certo? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil o nosso entendimento.
Então, a eficiência da bomba vai ser dado pelo quê? Pelo aumento da energia mecânica do fluido, certo? Que a gente enviou a energia mecânica dividido pela energia mecânica que entrou dentro da bomba. Lembrando que ela sempre vai ser diferente de 100. Da turbina, mesma coisa. Ó. A energia mecânica saída dividido pela diminuição da energia mecânica do fluido, né? E a energia do motor vai ser a potência mecânica que saiu dividido pela potência mecânica que entrou. Já do gerador, que é o contrário do motor, é entrando pela saindo, né? A energia elétrica entrando dividido pela energia elétrica saindo. Ou mecânica entrando, né? Então, a potência elétrica entrando dividido pela potência mecânica entrando, que é a potência de eixo. Certo? Então, aqui você tem as eficiências do sistema. Professor, aqui você tem um ventilador, certo? Do qual é fornecido uma energia mecânica de 50 watts, certo? Fazendo o quê? Fazendo com que ela rotacione esse ventilador, do qual a velocidade do ponto 1 é zero, mas a velocidade após a passagem do rotor seja 12 metros por segundo. E a vazão máxima seja 0,50 kg por segundo, tanto na entrada quanto na saída. Por quê? Porque elas se conservam. Então, nesse caso aí, nós temos a energia do fluido 100% energia cinética. Então, ó, a eficiência do meu fluido, do meu sistema, né, do meu ventilador, vai ser igual à energia do fluido dividido pela energia de entrada, ó, que eu estou emanando aqui no eixo, que é a potência de eixo. Certo? Então, a energia do fluido vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2, dividido pela potência de eixo. Logo, o meu rendimento nesse ventilador vai ser 72%. Certo? Então, é isso que eu quero trazer no momento aqui para vocês. A relação da eficiência. Seja a eficiência de uma bomba, seja a eficiência da turbina, seja a eficiência de um motor, ou seja a eficiência de um gerador. Certo? Então, a gente consegue calcular a eficiência das nossas máquinas de fluxo e da nossa máquina elétrica, né, que é o que está emanando, enviando a energia e transformando a energia elétrica em energia mecânica. Certo? Agora nós temos aqui o exemplo de bomba motor ou turbina gerador. Certo? Então, a eficiência da minha bomba acoplada ao motor vai ser igual à multiplicação da eficiência da bomba vezes a eficiência do motor. E da minha turbina acoplada a um gerador vai ser a multiplicação da eficiência da turbina vezes a eficiência do gerador. Por exemplo, se eu tenho aqui uma turbina acoplada a um gerador e eu tenho a minha turbina, eu conheço a eficiência da minha turbina de 75% e a minha eficiência do gerador em 97%, a eficiência do meu sistema vai ser igual à multiplicação desses dois, que é igual a 73%. Certo? Então, um exemplo bem básico aí para nosso entendimento. Então, vamos para um exercício, né? Então, para a gente determinar o desempenho de um conjunto de turbina gerador hidráulico, a água de um grande lago deve ser utilizada para gerar eletricidade. Então, aqui a gente tem um princípio do hidrelétrico, uma PCH, por meio da instalação de um conjunto de turbina gerador hidráulico em um local onde a profundidade da água é de 50 metros. Então, ele já dá o nosso H, 50 metros. A gente vai colocar aqui o nosso plano horizontal de referência no ponto mais fundo, ou seja, no ponto de instalação da turbina, que vai ser igual a 50 metros, se a gente pegar de superfície. A água será fornecida a vazão de 5.000 kg por segundo. Então, vai ter uma vazão máxima aqui, ó, de entrada e de saída igual a 5.000 kg por segundo. Por quê? Porque trata-se de um regime permanente. Vai ter a conservação da massa. Isso quer dizer o quê? Que tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Se a potência elétrica gerada é medida como 1.862 kW, né? Então, fez o quê? Ele colocou aqui um potenciômetro não, um batímetro, né? Certo? E está medindo aqui a potência, certo? Em kilowatt. Então, ele colocou aqui um medidor de potência, um vatímetro, certo? E está medindo aqui 1.862 kW. E a eficiência do gerador é 95%, ou seja, 0,95. Determine a eficiência global do conjunto turbina-gerador, a eficiência mecânica da turbina e a potência de eixo.
Então, beleza, tranquilo. A gente sabe o quê? Que a gente tem aqui a potência dessa turbina, a potência do fluido que passa por essa turbina, que é igual a mgh, certo? E nós temos aqui também, acoplado a ele, ó, a potência de entrada e de saída, certo? Aqui consta que a potência de entrada e de saída é igual a G vezes H. Por que GH, professor? Porque a vazão mássica ela é constante, por se tratar de um fluido, de um regime permanente e de um fluido incompressível. Então, eu tenho a vazão mássica constante, logo a sua variação mássica é zero, e eu tenho a minha densidade constante, certo? Porque é um fluido incompressível. Então, ó, se a energia de entrada é igual à energia de saída, né? Logo, a energia mecânica total do meu fluido vai ser igual a G vezes H, certo? Que vai dar 0,491 kJ por quilograma. Ah, professor, mas eu quero colocar também a vazão mássica. É só você multiplicar esse valor, certo? Pela vazão mássica. Aí você vai ter ele em watt, certo? Aí você vai ter a potência. Porque aqui ele ficou eu posso dizer, uma variável intensiva, né? Certo? Vamos em frente. Então, a taxa na qual a energia mecânica é fornecida à turbina pelo fluido e a eficiência total torna-se o quê? Então, a energia mecânica geral vai ser igual a esse valor multiplicado, né, que eu acabei de fazer, pela vazão mássica, que é 5.000. Logo, ele vai ter uma energia total de 2.455 kW. Certo? Agora ficou fácil, né? Porque eu consigo encontrar a eficiência global. Que a eficiência global vai ser igual à potência elétrica que eu estou emanando, que eu estou gerando no gerador, 1862, dividido pela potência do meu fluido, que é igual ao quê? 0,76. Isso quer dizer o quê? Que 76% da energia do meu fluido está sendo convertida em energia elétrica. Certo? A minha potência. Agora eu quero a potência da turbina. Então eu tenho a potência do gerador e já tenho a potência global. Logo eu divido a potência global pela potência do gerador. A potência da minha turbina vai ser 80%. E a potência do eixo? A potência do eixo da turbina, agora que eu tenho a eficiência da turbina e eu tenho a energia mecânica do fluido, eu multiplico um pelo outro, certo? Vai dar 1.964 kW. Certo? Observa o seguinte, que o lago fornece 2.455 kW de energia mecânica à turbina, que converte 1.964 kW dessa energia em trabalho de eixo, que move um gerador que gera 1.862 kW de energia elétrica. Certo? Professor, então quer dizer que no meu sistema aí, na minha pequena central hidrelétrica, eu tenho a condição de gerar 2.455 kW, mas eu só recebo de energia elétrica 1.862 kW? Exatamente. E o resto, professor? O resto são irreversibilidades, certo? Ou seja, são energias que se perdem na forma de calor, na forma de atrito, na forma de energias diversas, certo? É isso que a gente tem a dizer. Isso aqui no caso real. Se for um caso ideal, tudo que se produz, toda a energia convertida do lago vai ser convertida em energia elétrica. Mas a gente não, na natureza, não tem como a gente fazer, na realidade, nós não temos como ter nada ideal, né? Então, tudo há perdas. Próxima aula, a gente trata aqui mais da equação de Bernoulli.